Bom dia a todos. Eu sou o Vitor Oliveira da Silva e estamos aqui para mais um episódio do Choque Cultural, nosso talk show. Hoje nós trouxemos o João Heitor Silva Macedo, um doutor da Universidade da UFSM. Pode se apresentar, professor? Olá, eu sou João Heitor Silva Macedo, sou pesquisador, historiador e arqueólogo e sou especialista em educação para as relações étnico-raciais e arqueologia. Hoje o professor fez uma palestra aqui no nosso instituto sobre racismo ambiental. Então, para começar esse nosso talk show, eu queria perguntar para o senhor o que é o racismo ambiental, para quem não sabe, sintetizar um pouco mais o tema. O que você poderia dizer sobre isso? Racismo ambiental é um conceito que surge a partir dos Estados Unidos, na década de 80 ainda, que fala justamente dessa degradação no meio ambiente que atinge especificamente comunidades periféricas, quilombolas e indígenas. Sim, entendo. Eu também tenho exemplos até que na minha própria família, a minha mãe, ela morava numa região periférica da cidade, a vila da cidade, digamos assim, e lá ela não é exatamente muito negra, mas a família em si costuma ser bastante, tem características também, e lá tem muitas enchentes, tipo, todo ano eles têm que sair de casa e estraga a geladeira, e estraga móvel, e perde roupa. Por essa violência ambiental. Sim, e eles ganhavam bastante doação. E eles ganhavam também bastante doação das igrejas também. Isso aí ajuda bastante. E por que o senhor escolheu estudar sobre esse tema? O que motivou você a estudar sobre esse tema? Acho que são dois caminhos, né? Um deles é por trabalhar justamente com educação para as relações étnico-raciais. Então a gente acaba se especializando em todas as características que envolvem o racismo, as estruturas do racismo no Brasil. E a questão ambiental, ela me atravessa há muito tempo. Não só pela minha formação em arqueologia, e a arqueologia faz quando a gente trabalha em meio ambiente, essa questão de proteger o meio ambiente, de cuidar dos danos ao meio ambiente, fez com que nós entendêssemos que alguns desses danos ao meio ambiente, eles atingem mais especificamente alguns setores da população e que isso se enquadra como racismo ambiental. Sim, entendo. E já que a gente já está no mês do 20 de setembro, 20 de novembro, comigo tinha um equívoco, eu queria saber o que o senhor acha, se esse mês é bem representado e também dá até a ideia de que esse tema fica sempre em alta só nesse mês, né? Não é comentado nos outros, digamos assim, só chamam questão de racismo, de preconceitos assim, com pessoas negras, indígenas, quilombolas, só na questão do mês de novembro, né? Então você acha que ele é bem representado? Acha isso bom, negativo? Bom, eu sou um militante muito otimista, né? Faz mais de 25 anos que a gente trabalha com combate ao racismo, principalmente no campo educacional, e o nosso universo está bem diferente. Há 20 e poucos anos atrás, eu poderia dizer que nós não éramos muito representados, nós, pessoas negras. No entanto, a própria exigência da Lei 10.639 de 2003 fez com que esse cenário mudasse. Então, há 20 anos atrás, nós não tinha nada. Agora, pelo menos, a gente tem um espaço dentro de uma instituição federal como essa, nós temos espaço em vários lugares de educação, de cultura, de arte, que nos permitem pautar as questões raciais, o protagonismo das pessoas negras. Então, do meu ponto de vista, nós melhoramos bastante. É lógico que se limitar ao mês de novembro ainda é uma limitação, ainda não é o cenário perfeito. Mas eu penso, como educador, que nós temos que avançar sempre. E nós estamos avançando. Quer dizer que, à medida que a gente vai estando aqui, estando conversando com vocês nesse podcast, por exemplo, à medida que a gente vai fazendo cada vez mais isso, daqui a pouco a gente não vai precisar mais de um novembro negro. A pauta vai ser o ano inteiro, em vários lugares, com o protagonismo de várias pessoas negras podendo falar de arte, cultura e combate ao racismo. Sim, toda essa questão que você falou até que os negros não eram bem representados antigamente, eu lembro até que você falou na palestra sobre a questão do Rio Grande do Sul, como não considerava que tinha pessoas negras antigamente. Você acha a cultura do Rio Grande do Sul muito racista? Tipo, a gente não permite que as pessoas vejam que aqui tem pessoas negras? Bom, a gente, quando fala de Rio Grande do Sul, a gente tem algumas particularidades históricas. O Rio Grande do Sul é um estado que se anexa ao contexto da história do Brasil tardiamente, é só em 1801 que isso acontece. E o nosso processo de formação histórica, é lógico que por causa desse espaço tardio, ele tem mais presença europeia nesse contexto. E essa presença europeia, primeiramente português e espanhol, depois uma segunda leva, italianos e alemães, faz com que a construção da história narrada que chegue à escola seja uma história hegemonicamente branca, que nega a presença de negros, e por isso se cria essa massa, esse mito de um Estado que não tinha presença de negros, porque a história não era contada, porque a hegemonia das pessoas que escreviam essa história no início do século XX eram descendentes de europeus. Então falar que o Rio Grande do Sul é um estado racista procede, sim, porque a história contada nas histórias, e essa história faz parte de uma construção cultural do que é o Rio Grande do Sul, nos permite olhar para o Rio Grande do Sul com um olhar diferente do restante do país.
um estado que mais vê a colonização europeia e que não via a existência de pessoas negras nos nossos contextos históricos. Até aqui próprio em São Vicente teve o Kerbs agora há pouco, que é um evento meio alemão, que tinha várias bandeiras alemãs durante toda a cidade, e saindo com carreatas e pessoas vestidas e coisa e tal, e eu fiquei, legal. Agora vamos para o nosso momento absurdo, onde o nosso colega Daniel vai vir aqui conversar com o senhor. Tá bom. Eu gostaria de saber, eu acho que o termo, voltar sobre o racismo ambiental, eu acho que o termo do racismo ambiental ele é meio mal traduzido assim do inglês. Eu acho que ele eu acho que não acaba meio que enfraquecendo a tal da luta contra o racismo, assim, ele sabe, o racismo ambiental, racismo estrutural, sabe, acaba meio enfraquecendo, são muitos termos, acaba enfraquecendo essa luta, assim, e acaba, daqui a pouco vai ter o racismo gourmet, o racismo culinário, racismo, sabe? Eu queria saber sobre isso. Primeiro, não é uma tradução do inglês. Segundo, usando a máxima da filosofia, mesmo que seja greco-romana, a repetição é a mãe da sabedoria. A gente não fala de racismo excessivamente, a gente fala o necessário, pois o racismo existe. Racismo é algo que nós, pessoas negras, sentimos diariamente. E entender os estratos do racismo na sociedade brasileira é uma forma de nós combater o racismo. Existe sim, racismo estrutural. As estruturas de uma universidade que tem poucos professores negros. Há sim um racismo ambiental, quando mais pessoas negras é que morrem nas tragédias ambientais. Há sim. Há um racismo violento, psicológico, que se faz contra as pessoas negras quando, por exemplo, se debate a não existência do racismo. E se impõe à pessoa que fala de racismo alguma massificação. É tudo racismo. É tudo racismo, sim, quando nós sentimos a violência, quando nós sentimos a agressão, quando nós sentimos que as pessoas não ainda reconhecem que isso é uma agressão e que isso é um problema de quem pratica o racismo. Uhum. Eu queria perguntar sobre a exposição, por exemplo, das construções nas periferias. Não seria mais fácil, mais entendível, porque construir em lugares que não tivesse falta de saneamento, falta de recursos? Tu já deu a resposta. É lógico que é melhor que se planeje a cidade, se pense a cidade a partir da periferia. Não se deixe, por exemplo, as pessoas terem que ocupar os lugares. Planejamento urbano organizado, que é o que deveria ter sido feito no Brasil desde sempre, tinha que pensar a expansão da cidade. A expansão com direito de ocupação, com direito de saneamento, com direito de saúde para todos, indiscriminadamente, independente da sua classe social ou principalmente da sua condição material. Se nós tivéssemos tido isso, algo que é muito utópico no cenário brasileiro, nós não teríamos que estar falando agora de áreas degradadas na periferia de qualquer cidade do Brasil e que atenuam, então, esse ato, ou essa prática, ou essa existência cotidiana do que nós chamamos de racismo ambiental. O racismo ambiental é uma consequência de processos históricos que vêm desde a abolição da escravatura, que não contemplaram políticas públicas desde 1891, quando foi feita a primeira Constituição republicana reconhecendo a liberdade e igualdade de todos perante a lei. Liberdade e igualdade perante a lei é uma igualdade subjetiva na Constituição. Ela só será objetiva quando todos tiverem acesso às mesmas condições materiais de existência: saneamento, saúde, educação e periferias com construções para todos. Eu queria falar sobre o assunto que o senhor falou na palestra, sobre os quilombos. Eles são sempre descritos para nós como Palmares, como, sei lá, utopias da civilização negra, assim. Como que a gente vê a escravidão dentro do próprio quilombo? Que aconteciam, tem senhores escravos negros dentro do quilombo. Como tu disse, uma utopia. E uma utopia se limita a um fato histórico, um acontecimento, é um conceito que existiu em Palmares especificamente como reprodução da própria característica da humanidade, né? Eu nunca coloco a alcunha de ser escravocrata somente a população branca colonial, mas sim a uma característica humana que reproduz o conceito histórico do colonialismo na época. E mais uma vez, como eu disse na palestra,
A utopia de Palmares é Palmares. O Brasil tem uma diversidade de quilombos totalmente diferente. No Rio Grande do Sul nós temos mais de 200, quase 400 em processo de reconhecimento que não se identificam com essa utopia. E são quilombos, e tem a materialidade histórica, simbólica, de uma herança ancestral de sobrevivência, de laços familiares e principalmente de ancestralidade africana. É esse fato positivo, propositivo que nós temos que enaltecer. Não falácias historiográficas que querem, na verdade, diminuir a importância histórica da ancestralidade de comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. As comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul têm muito a contribuir para a nossa história do Rio Grande do Sul. Se hoje nós fazemos uma roda de chimarrão, é por causa das comunidades quilombolas, pois a circularidade, a roda, é um símbolo africano. Muito obrigado. Essas são as minhas perguntas. Voltando, agora para concluir o nosso talk show, a gente quer perguntar para o senhor qual você acha a melhor forma de promover a educação ambiental antirracista? Bom, eu, antes de mais nada, eu sou um educador sempre. E como diria um dos meus grandes referenciais teóricos, Nelson Mandela, a educação é a principal arma que nós temos para mudar o mundo. Então, se eu quero uma educação antirracista e uma forma de combater o racismo ambiental, é na escola, é na educação. É através de nós nos conscientizarmos dos problemas ambientais que acontecem em decorrência dessas estruturas, ou de falta dessas estruturas. E é dentro da escola, é dentro desse ambiente, na verdade, privilegiado que a gente tem de poder colocar pautas, debater pautas, construir novas pautas, que a gente vai poder, então, realmente combater o racismo ambiental e estrutural que nós temos. Sim, gostei muito dessa resposta, porque até mesmo esse nosso projeto e toda essa palestra, tudo isso foi feito dentro de uma instituição, foi feito dentro da educação. Então, até a gente mesmo não tinha tanto contato com essa questão de ensino ambiental e agora a gente está aprendendo. Então, acho que é bem nesse caminho que tem que ser seguido. Muito obrigado, eu agradeço muito por ter aceitado participar do nosso talk show e ficamos por hoje, pessoal. É isso.